Cumprimento a amada igreja com a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Louvado seja Deus. Vamos já participar da ceia do Senhor, mas antes vamos meditar um pouco em sua palavra, a fim de sermos edificados por meio dela. Hoje eu quero falar sobre eleição, uma eleição muito importante. Vocês sabem que neste ano nós não teremos eleições políticas no nosso país. Não. Na verdade, ufa! Graças a Deus, né? É algo muito importante, mas a maioria dos brasileiros não gosta. Porém, nós sabemos muito bem o que acontece sempre que tem eleições. A campanha passa e dois grupos diferentes naturalmente se formam. Que grupos são esses? É o grupo dos eleitos e o grupo dos não eleitos. Você liga a televisão e o jornal vai indicar o grupo que ganhou e o grupo que perdeu. Porém, não é apenas no mundo político que esses dois grupos existem. Também no mundo espiritual existe o grupo dos eleitos e existe o grupo dos não eleitos. Eu já quero aqui aproveitar para perguntar: em qual desses dois grupos você está nesse exato momento? Você está no grupo dos eleitos de Deus ou você está no grupo dos não eleitos de Deus? Pastor, eu não sei. Pastor, eu sempre tive dúvidas sobre isso. Eu não sei em qual grupo eu estou. Pois hoje você vai descobrir. É sobre esse assunto eterno que nós vamos meditar hoje. E para isso eu convido você a abrir a palavra de Deus na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo de número 11. A igreja Ágape pode não ser uma igreja perfeita, na verdade, com certeza ela não é, mas nós procuramos ter compromisso com a palavra de Deus, porque sabemos que é a palavra que vai nos levar para o céu. Romanos, capítulo de número 11. Capítulo 11 de Romanos é o capítulo que termina com aquelas famosas palavras de Paulo: porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas, a ele, pois, a glória eternamente. Amém. Por que Paulo faz? Por que Paulo levanta esse louvor? Por que Paulo levanta essa adoração a Deus no final de Romanos capítulo 11? Paulo termina exaltando a Deus, alegre com o seu Deus. Por que Paulo faz isso no final de Romanos 11? É o que nós queremos descobrir durante esse mês de outubro. Durante esse mês de outubro nós estaremos meditando em Romanos capítulo 11, a partir do verso de número 7 até o final. Nestes versos, obrigado, Germano, Paulo fala sobre dois grupos de pessoas, versos 7 a 10. Paulo fala sobre dois grupos de pessoas, como eu falei. E em um desses dois, cada um de nós está. Em um desses dois grupos, cada um de nós está. Então nós vamos ver as características de cada um e que lições nós podemos tirar de tudo isso. O primeiro grupo do qual Paulo fala é o grupo dos eleitos. O grupo dos eleitos. Será que é nesse grupo que você está? Ou será que não? No início do verso 7, irmãos, no início do verso 7, Paulo cita um fracasso e um sucesso. Um fracasso e um sucesso muito importantes. Vamos começar vendo primeiramente o fracasso. Romanos capítulo 11, o início do verso 7 diz: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso
não conseguiu. Vamos orar mais uma vez. Santo Deus e amado Pai, obrigado por esta palavra, a qual acabamos de ler e na qual começamos a meditar, Senhor, crendo que o Senhor ainda nos fala por meio da Tua palavra. Muito obrigado, Deus, por cada pessoa que o Senhor trouxe a este lugar, cada amado, cada amada do Senhor. Que o Senhor abençoe a vida de todos nós. O Senhor conhece as lutas pelas quais cada um está passando, e nós sabemos que o Senhor tem forças para dar a cada um instrução, orientação para dar a cada um, e é exatamente isso que nós pedimos que o Senhor faça nesta noite, em que vamos meditar sobre esse assunto tão importante que é a eleição. Que possamos entender, Pai, o que significa ser um eleito do Senhor e também porque alguns não são eleitos do Senhor. É o que eu peço e agradeço em nome de Jesus Cristo. Amém e amém. Irmãos, aqui Paulo fala no início do verso 7: que diremos, pois? O que Israel busca, isso não alcançou, isso não conseguiu. Do que é que Paulo está falando aqui? Que o povo de Israel buscou e não alcançou, que o povo de Israel procurou e não conseguiu. Volta comigo para o capítulo 9, versos 31 a 33, para entender do que é que Paulo está falando. Romanos 9, 31 a 33 dizem: Israel, que buscava a lei de justiça, olha o que eles buscavam, a lei de justiça, não chegou a atingir essa lei. Por quê? Porque não decorreu da fé, e sim como que das obras. Tropeçaram na pedra de tropeço, como está escrito: eis que ponho em Sião uma pedra de tropeço e rocha de escândalo, e aquele que nela crê não será confundido. Uma frase muito famosa diz que quem procura, acha. E sabe o que eu digo? Depende. Nem tudo o que se procura se acha. Nem tudo aquilo que alguém procura, esse alguém vai acabar encontrando. Existem coisas que você pode morrer de procurar e você não vai encontrar. Existem coisas que você pode se matar de buscar e você não vai alcançar. Por quê, pastor? Algumas vezes você não vai alcançar algo porque aquele algo é errado em si e Deus não quer aquilo para você. Outras vezes você nem vai estar procurando algo errado, porém você vai procurar no tempo errado, e aí você também não vai encontrar, porque não é o tempo certo para você encontrar aquilo. É como você ir em uma árvore e querer que ela dê um fruto que não é da época do fruto, que não é da estação própria. Você vai lá, você quer o fruto, mas ele não vai estar lá. Não é porque o fruto é errado, mas porque o tempo não é o certo. Então, às vezes, nós procuramos algo e nós não vamos encontrar, porque é algo errado. Às vezes, nós não vamos alcançar algo, porque não é o tempo certo. E outras vezes, nós não vamos alcançar algo, porque nós procuramos da forma errada. Era essa a situação dos judeus da época de Paulo. Eles não estavam procurando algo errado, eles estavam procurando algo bom. O quê? A salvação, a justificação. Eles queriam ser justos diante de Deus, mas Paulo diz que eles não alcançaram o que eles estavam procurando. Por quê? Porque procurar salvação é errado? Não, porque eles estavam procurando da maneira errada. Paulo diz que eles estavam buscando pela lei de justiça, pelas suas próprias obras. Como muitas pessoas hoje querem ser salvas, querem alcançar o céu, porém estão procurando a salvação da maneira errada, procurando a salvação pelas obras. E aqui eu aprendo uma grande lição, uma importante lição. Que lição é essa, pastor? Aqui eu aprendo que existem coisas que por nós mesmos
nós nunca iremos alcançar. Existem coisas que por nós mesmos, na nossa própria força, na nossa própria capacidade, nós nunca vamos alcançar. E eu sei que eu estou dizendo o contrário do que o mundo diz, porque o mundo lá fora diz: você pode, você consegue, o que você quiser, você pode fazer, você pode ser o que você quiser. Você pode ser o que você quiser? Você pode fazer o que você quiser? Então vai lá no prédio mais alto de Maracanaú, e lá de cima você pula, dizendo: eu posso voar. Aí você vai ver que você não pode. Faça isso não, viu? Estou brincando, por favor. Não quero incitar ninguém aqui a fazer besteira. Mas é só para mostrar que o mundo diz uma coisa, mas a verdade é outra. Talvez seja por isso que talvez você ainda não conseguiu algo que está buscando. Não é porque você está buscando a coisa errada, mas é porque você está olhando para si. Você está procurando da sua maneira. Você está confiando nas suas forças. Como o povo de Israel queria ser salvo pelas suas próprias obras, pelas suas próprias forças. E Paulo disse que o que eles buscavam, eles não alcançaram. Creio que vocês lembram da mulher hemorrágica, da mulher que sofria de uma hemorragia há 12 anos. E ela tentou resolver os seus próprios problemas com os seus próprios recursos, com as suas próprias forças. Aí eu pergunto para vocês: ela conseguiu? Ela conseguiu resolver o problema dela, a doença dela? Não. Na verdade, ela miou. Na minha época, quando se brincava de bila, às vezes você ganhava bilas, você voltava com mais bilas para casa. Mas aconteceu algumas vezes de eu, viciado em bila, sofri a experiência de miar. O que é miar? É quando você fica sem bila nenhuma. E aí os amigos diziam: vai, Tiago, casa as bilas. E eu dizia: eu miei. Fiquei sem nada, perdi tudo. E foi o que aconteceu com aquela mulher. Ela tinha uma doença grave, ela procurou os médicos, procurou os especialistas, gastou tudo que tinha, ficou sem nada, porque ela procurou da sua própria maneira. Mas houve um momento em que ela decidiu confiar em outro. Ela decidiu confiar em Jesus Cristo. E ela pensou: se eu apenas tocar na orla da sua veste, eu sei que eu vou ficar curado. E foi exatamente isso que aconteceu. Ela tocou apenas na orla do manto de Jesus, e a sua hemorragia parou, a sua hemorragia estancou. Ela alcançou a bênção, ela alcançou o milagre. Isso nos leva a pensar agora no sucesso do qual o apóstolo Paulo fala. Primeiro ele falou sobre o fracasso, sobre os judeus que procuraram algo e não alcançaram. Mas agora, olha o que ele diz na sequência do verso 7. Que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou. Quando Paulo diz a eleição o alcançou, talvez a melhor maneira de entender aqui seria: os eleitos alcançaram. Aquilo que Israel buscou com a sua própria força, ele não conseguiu, mas os eleitos de Deus, os escolhidos de Deus, alcançaram. E do que é que Paulo está falando aqui que os eleitos conseguiram? Presta atenção. Vem comigo novamente para o capítulo 9, só que agora o verso 30. Romanos 9 e 30. Olha do que Paulo está falando. Que diremos, pois? Que os gentios são aqueles que não são judeus,
que os gentios que não buscavam a justificação vieram a alcançá-la. Todavia, aqui decorre da fé. E quando que o judeu procurou a salvação e não alcançou, porque ele procurou pelas suas próprias obras. Aqueles que não eram judeus, eu e você, alcançamos a salvação. Por que nós alcançamos aquilo que o judeu não alcançou? Por que nós obtivemos sucesso naquilo que o judeu fracassou? Paulo explica: todavia, aqui decorre da fé. E aqui eu aprendo outra lição importante. Que lição é essa, pastor? Quem tem fé alcança mais do que aqueles que não têm. Independente de raça, independente de onde você nasceu, de quem você é filho, quem tem fé alcança mais do que quem não tem. Paulo está comparando aqui o judeu que não tem fé com o gentio que tem fé. O judeu sem fé não alcançou aquilo que ele procurou, mas o gentio, pela fé, alcançou a salvação. Quem tem fé chega mais alto, quem tem fé alcança mais. É como, por exemplo, alguém que quer alcançar um objeto que está no alto, mas ele quer alcançar sozinho. Ele quer alcançar com a sua própria força, com a sua própria altura, e ele não consegue. Isso é diferente de alguém que quer alcançar o mesmo objeto, porém ele usa algo que está fora dele. Ele usa uma escada. E o que acontece? Ele alcança o objeto que aquele outro não alcançou. Sabe o que é essa escada? Essa escada no nosso texto é a fé em Deus. Por meio da fé nós podemos ir além. Por meio da fé nós podemos alcançar aquilo que alguém sem fé não vai alcançar. Isso vale, por exemplo, para os milagres. Em vários dos nossos cultos, nos últimos meses, nós temos meditado sobre os milagres de Jesus. E tirando o amor de Jesus, tirando o poder de Jesus, sabe o que é que mais me chama a atenção nos milagres operados? Tirando o poder de Jesus e o amor de Jesus, claro, que é o principal do milagre, é a fé de quem busca o milagre. Várias vezes é enfatizada a fé daquela pessoa, a fé que se humilha, a fé que persevera, a fé que ultrapassa a multidão, a fé que ultrapassa a dificuldade. Isso não quer dizer que Jesus só opera milagre mediante a fé, mas muitas vezes pessoas deixaram de receber algo que Deus até queria dar, porque não tinham fé. Isso vale não apenas para os milagres, mas até para algo mais importante, como a salvação. E é exatamente o que nós vemos aqui em Romanos capítulo 11, verso 7. O que Israel busca sem fé, isso ele não conseguiu. Mas os eleitos alcançaram ou não alcançaram a salvação? Sim, porque eles alcançaram por causa da fé. Não apenas para vermos milagres nós precisamos de fé, mas para sermos salvos nós também precisamos de fé. Na verdade, há quem acredite até que a fé é o motivo pelo qual alguém se torna um eleito. Vou repetir. Há alguns que acreditam que a fé é o motivo pelo qual alguns se tornam eleitos. Como assim, pastor? Deixa eu explicar. Esse é um assunto sobre o qual algumas pessoas têm dúvida e é muito importante que nós entendemos o que a Bíblia ensina sobre isso. Existem duas formas principais de eleição na Bíblia. Primeira é a eleição para o serviço. É a eleição para fazer algo para Deus.
para trabalhar para Deus. E essa eleição, eu entendo que ela é incondicional. O que é isso, pastor? Incondicional. O que é que isso significa? Significa que não é a gente que pergunta, não é Deus que pergunta para a gente onde nós queremos servir. Somos nós que perguntamos para Deus onde Ele quer que nós sirvamos. Lembra quando Paulo se converteu? Uma das perguntas que Paulo fez foi: Senhor, o que Tu queres que eu faça? Deus não perguntou para Paulo: Paulo, e agora? O que você quer fazer na minha obra? Não, porque é Deus que escolhe onde eu e você iremos servir. Deus não faz pesquisa de opinião para dar dons para as pessoas. Você acha que Deus, quando eu era criança, me chamou no canto e perguntou: Tiago, o que você vai ser quando você crescer? Você quer ser pastor? Ou você quer ser baterista? Porque eu teria dito: sim, eu quero ser baterista, porque o baterista fica no ar-condicionado. Deus não chegou para mim e perguntou. Deus simplesmente me deu o dom do pastorado. Você pensa que Deus chegou para Jeremias e perguntou: Jeremias, o que é que tu quer ser quando crescer? Não. Deus disse para Jeremias: Jeremias, eu te conheci no ventre da tua mãe e te constituí profeta às nações. Deus não perguntou se Jeremias queria ser profeta, se Jeremias queria ser pastor, se Jeremias queria ser cantor. Ele disse: Jeremias, no ventre da tua mãe eu estabeleci o que você ia ser, e eu estabeleci que você ia ser profeta. Então sabe por que tem tanto crente frustrado nas igrejas? É porque tem crente procurando fazer aquilo que quer na obra de Deus, ao invés de perguntar o que o Senhor quer que ele faça na obra de Deus. O serviço, o chamado para servir é incondicional. Ele estabelece, ele decide que dom você vai ter, ele decide que chamado você vai ter, em que áreas você vai trabalhar. Então, o primeiro tipo de eleição na Bíblia é a eleição para o serviço. E essa eleição não tem pesquisa de opinião, não é pelo que cada um quer, é pelo que o Senhor quer que você faça. Porém, existe um segundo tipo de eleição, e essa é ainda mais importante, que é a eleição para salvação. Pastor, e essa é incondicional também? Alguns acreditam que sim. Há quem acredite que Deus escolheu uns para serem salvos e outros para não serem, independente de qualquer coisa relacionada a essas pessoas. Algumas pessoas acreditam que Deus escolheu uns para o céu e uns para o inferno, independente de qualquer coisa que essas pessoas fizeram. Outros, porém, têm a consciência sadia, têm um pensamento sadio e acreditam que Deus escolhe mediante aquilo que Ele viu que essas pessoas responderiam em relação a Jesus Cristo. Alguns acreditam, como eu acredito, que Deus, antes da fundação do mundo, previu a fé, a resposta que os seres humanos dariam a Cristo. Ele sabia quem ia aceitar Jesus e quem ia rejeitar. E sabe o que ele fez? Ele escolheu aqueles que ele sabia que iriam receber o seu Filho como Senhor e como Salvador. Ou seja, Deus elegeu pessoas para a salvação? Sim. A parte da liberdade de escolha delas? Não. Levando em conta a escolha
que cada um de nós teríamos. Eu creio que é isso que a Bíblia ensina. Por exemplo, aqui em Romanos, se você voltar comigo para o capítulo 8, você vai ver que é isso que Paulo diz no verso 29. Romanos 8 e 29 diz assim: porquanto aos que de antemão conheceu, também os predestinou. O que Deus fez primeiro? Deus viu, Deus conheceu, depois Ele predestinou. Para quê? Para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então primeiro Deus viu, Deus conheceu, depois Ele predestinou, Ele elegeu. Existem outros versículos, mas para não me demorar muito, eu creio que é isso também que nós vemos na história da igreja. Nos primeiros 400 anos, depois da morte dos apóstolos, ninguém defendia que Deus salvava a parte da fé. Todos diziam, acreditavam, defendiam que Deus salva mediante o seu conhecimento prévio das pessoas. Deus conhece, então depois Ele elege, Ele predestina e Ele salva. Esse é um resumo da eleição, conforme alguns creem. Eu creio que essa é a visão bíblica. Mas, irmãos, isso só mostra o quão fundamental a fé é para todas as áreas da nossa vida, para que milagres aconteçam e para que nós sejamos salvos. Por isso eu gostaria de perguntar: como está a tua fé hoje? Como se encontra a tua fé hoje em relação aos problemas que você está enfrentando? Vamos pegar aqueles personagens que viveram na época de Jesus e que tinham problemas talvez piores do que os meus e os teus. Mas o que eles fizeram? Eles acreditaram em Jesus, eles buscaram a Jesus e foram humildes, dizendo: Senhor, se quiseres, podes purificar, se quiseres, podes curar. Como você está enfrentando os problemas que existem na tua vida, problemas que estão acima das tuas forças? Você está enfrentando com incredulidade, ou você está enfrentando com fé em Deus, dizendo: Senhor, faz a tua vontade na minha vida, mas eu creio que o Senhor é capaz de transformar? Como está a tua fé em relação à salvação da tua alma? Em que ou em quem você acredita para ir para o céu? Você acredita nas suas obras? Você acredita nos santos? Você acredita na religião? Ou você tem fé em Jesus para perdoar os teus pecados e te salvar? Os eleitos, a característica fundamental de um eleito é que ele recebe a salvação por meio da fé. Se você já fez isso, você não precisa se perguntar se é um eleito. Você pode ter certeza que você é. Porém, se você ainda não tomou essa decisão, isso nos leva ao segundo grupo, do qual o apóstolo Paulo fala. O primeiro grupo é o grupo dos eleitos. Mas Paulo também fala de um segundo grupo, que é o grupo dos endurecidos. Ou você é um eleito, ou você é um endurecido. Ou você é uma eleita, ou você é uma endurecida. Ou você está eleito, ou não. Vamos ver os versos 7 a 10, que vão falar sobre os endurecidos por Deus. Romanos 11, verso 7. É só o finalzinho do 7, mas vamos começar do início. O que diremos, pois? O que Israel busca, isso não conseguiu, mas a eleição o alcançou.
e os mais foram o quê? Endurecidos. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. Olha que texto difícil. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. Escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. Eita! Endurecidos, irmãos, é outra forma de falar daqueles que ainda não receberam a salvação por meio da fé em Jesus. Por isso que Paulo diz no final do verso 7: e os mais foram endurecidos. Ou seja, aqueles que receberam a salvação por meio da fé tornaram-se eleitos, e os mais, os que não receberam, os que fecharam o coração, foram endurecidos. E a primeira coisa que nós precisamos saber sobre o endurecimento dos incrédulos é que esse é um fenômeno sobre o qual Deus falou muitas e muitas vezes na sua palavra. Não era algo novo que Deus estava fazendo. Não era uma mudança de opinião sobre os judeus. Deus mudou de opinião e endureceu o coração deles. Não. Deus havia avisado que isso aconteceria. Paulo, inclusive, cita 3 referências do Antigo Testamento, cada uma de uma parte diferente do Antigo Testamento, para mostrar que Deus já tinha avisado que Ele ia endurecer o coração do seu povo. Como é, pastor? Deus ia endurecer o coração do seu povo? Mas que Deus cruel! Segunda coisa que precisamos entender sobre o endurecimento de Deus é que esse não é um ato arbitrário do Senhor. Pelo contrário, o endurecimento de Deus é uma consequência da incredulidade do próprio coração. Ou seja, Deus endurece o coração de quem rejeitou a salvação. É uma consequência, digamos assim, uma punição que Deus faz a quem rejeita o Senhor Jesus. Nós vemos isso claramente nos versos 8 a 10. Eu vou ler novamente, para que fique bem claro, bem frisado, que Deus está aqui punindo alguém que rejeitou a salvação através de Jesus. Olha o verso 8. Como está escrito: Deus lhes deu espírito de entorpecimento, olhos para não ver e ouvidos para não ouvir, até o dia de hoje. E diz Davi: torne-se-lhes a mesa em laço e armadilha, em tropeço e punição. É por algo que essas pessoas fizeram. É pela própria incredulidade delas, por haverem rejeitado a salvação que Jesus ofereceu tantas vezes. Há um momento em que o próprio Deus endurece o coração da pessoa. Verso 10: escureçam-se-lhes os olhos, para que não vejam, e fiquem para sempre encurvadas as suas costas. O endurecimento de Deus é uma consequência, um castigo de Deus para quem ouviu o Evangelho e rejeitou. O restante de Romanos 11 vai falar sobre isso. Qual a reação de Deus para essas pessoas? Como Deus demonstra amor por essas pessoas? Tenha calma, a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Mas uma ilustração desse princípio é o próprio Faraó. Nós já vimos sobre isso. Muitas pessoas pegam o exemplo de Faraó e dizem: olha aí, Deus faz o que Ele quer, Deus endurece o coração de quem Ele quer. Deus pegou o Faraó e endureceu o coração dele. Mas o que muitas pessoas esquecem é que antes de Deus endurecer o coração de Faraó, a Bíblia deixa bem claro que Faraó endureceu o seu próprio coração.
de Deus agir, endurecendo o coração do governante egípcio, primeiro, o governante egípcio recebeu oportunidades de se dobrar, de reconhecer que o Senhor é Deus, mas ele não quis. Então, depois de muitas vezes rejeitar Deus em seu coração, Deus agora diz: ah, é? Então agora sou eu que vou endurecer o seu coração. O endurecimento que Deus faz é uma consequência para a incredulidade. Então tenha cuidado. Se tiver a oportunidade de crer em Deus, não rejeite, creia, porque isso pode trazer consequências, prejuízos para a sua vida espiritual. Se você perceber, nos versos 8 a 10, por 2 vezes Paulo fala de olhos para não ver. 2 vezes Paulo diz que Deus lhes deu olhos para não ver, como castigo por haverem rejeitado o Messias. E aqui eu tiro outra importante lição, a última: quem tem fé enxerga mais do que quem não tem. Estou cansado de ler o mundo dizer o contrário, que o cristão é um tapado, cristão é cego, cristão é besta, cristão é bobo, cristão não enxerga um palmo na frente do nariz. Mas quando alguém morre, quem é que eles chamam para falar no funeral? Quando alguém morre, eles chamam um cristão, sabe por quê? Porque o cristão enxerga além. O cristão vê mais do que aquele que ainda não tem fé. Então, ao invés de termos uma fé, ao invés de termos uma visão menor, quando nós temos fé, nós enxergamos além, nós enxergamos mais do que os outros que não possuem fé. E é por isso que é tão bom, que é tão importante sermos eleitos de Deus, aceitarmos a salvação que Deus nos oferece e nos tornarmos eleitos. Porque não apenas nós vamos alcançar mais por meio da fé, mas nós também vamos enxergar mais por meio da fé. Resumindo então esses versos, Romanos 11, 7 a 11, 7 a 10, eu poderia dizer que aqueles que reagem ao convite de Deus com fé serão recompensados. Mas aqueles que reagem ao convite de Deus sem fé, com incredulidade, com dureza, serão punidos, serão endurecidos por Deus. Por isso eu aproveito para perguntar: como você vai reagir espiritualmente à oferta que Deus te faz hoje? Como você vai reagir espiritualmente ao convite que Jesus te faz hoje, para confiar nele, para receber aquilo que Ele preparou para você, para ser salvo, para ser transformado? Você vai reagir com fé? Você vai acreditar naquilo que Deus tem para você? Ou você vai reagir com incredulidade? Eu não creio, eu não aceito, eu não abro o meu coração. Se você reagir com fé, Deus vai recompensar você e você vai alcançar muito mais. Mas se você reagir com incredulidade, Deus vai punir você, Deus vai castigar você. Nos próximos domingos nós vamos ver a reação de Deus aos endurecidos. Será que alguém a quem Deus endureceu vai ficar endurecido para sempre? Ou Deus vai ter misericórdia dessas pessoas? Paulo tem lições muito importantes para trazer ao meu coração e ao teu coração sobre a misericórdia de Deus, até para com aqueles que rejeitaram a oferta de salvação. Porém, antes eu quero perguntar se tem alguém essa noite que hoje deseja receber a oferta da salvação que somente Jesus pode nos dar. Ou talvez alguém que nesta noite reconhece que pecou contra o Senhor, se afastou do propósito, fez o seu próprio querer, mas hoje se humilha aos pés de Cristo e quer recomeçar, quer renovar a sua vida com Ele. Nós vamos cantar um louvor. Enquanto estamos entoando ao Senhor este louvor,
Se você está tomando uma destas decisões que eu citei, ou outra qualquer, eu quero convidar você a vir ao altar para nós orarmos pela tua vida, antes de participarmos da ceia do Senhor. Se você quer receber Jesus como Senhor e Salvador, se você crê, se você quer alcançar a salvação por meio da fé, venha ao altar, se este é o teu caso. Ou se você se afastou e deseja se reconciliar, ou renovar os teus votos, não tenha vergonha. Faça isso enquanto você tem a oportunidade. Não endureça o seu coração. A palavra de Deus diz: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais os vossos corações. Como é bom ter um coração quebrantado na presença do Senhor. Deus se agrada com isso. Se Ele estiver chamando você ao altar, venha, não se envergonhe. Depois nós vamos orar e vamos participar da ceia do Senhor. A ti